15. José tem que ficar mais calmo. Quando você vai Já ficar? comecei, gente. Aí, beleza. Ok. Já tá ao vivo já. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, dona Érica. Boa noite ou boa tarde, ô Filó? Boa noite, Filó. É boa noite, né? Tá É claro, boa né? noite, né? Mas os dois. Filó? É boa tarde e boa noite. Você tá com frio? Eu não, hoje tá calor. Hoje eu tô Tá calor, tranquilo. né? Hoje eu tô Boa tranquilo. noite para todos vocês aí, alunos queridos do Colégio Batista e vocês que acompanham sempre as nossas lives aqui da aula bíblica. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe todos vocês. Já tem gente se conectando aí, o Heitor, a Carol e a Lu. Muito bom ter vocês, a Yasmin. Um beijo, ó, pra todo mundo. Manda beijo aí pra eles. Beijo para todo mundo Beijo que tá pra conectado turma aí. toda. Um beijo pra turma toda. Eu tenho que 100 mandar um anos beijo pra baixo. especial Pra pra quem que Carol e pro João. Pra Carol e o João lá nos Estados Unidos. Isso, eu tava falando com a Carol hoje à tarde. Ah, então tá bom. Então um beijo pra Carol, pro João, um abraço pro irmão Geneilson lá de Garapava, um abraço pra irmã Andréia, pro Arthur. Oi, Arthur. O Arthur tá mandando oi pro Zé e pra Filó. Oi, Arthur. O rei Arthur, um abraço para o rei Arthur. Oi, Julia. Deus abençoe você. Todo mundo já fez prova hoje? E é bom ver a Ju. Ixi, teve prova hoje, né? Sim, eu fiz duas hoje. É, Ô, você louco. fez a prova de Bíblia hoje? Foi a de Bíblia e de História. Ai, muito bem. Bom, quem assistiu todas as aulas da Amy Carmichael e da Estrela foi bem na prova, né? Eu vi a prova da Julia, né, Julia? Ó, foi jóia a sua prova. E vi algumas também. Deus abençoe vocês. E é isso mesmo, né? Além da gente se divertir aqui, a gente aprende bastante. Você já parou para pensar de quantos ensinamentos vocês estão tendo, né, através da vida desses missionários? A gente já estudou a Corrie ten Boom, já estudamos a Amy Carmichael, Hudson Taylor, estudamos a história do Ringu, né, do missionário lá na Índia, e agora estamos estudando a vida do missionário John Paton. E estamos hoje no capítulo 6. Tá parecendo que tá quase virando uma minissérie, né, Zé? É verdade. Eu tenho que concordar, mas estou vendo o empenho da vossa pessoa para terminar logo. Obrigada. Tá Com quase virando uma certeza, né, minissérie, né? Já É uma porque minissérie. Tá me essa lembrando história os não tem conferencistas fim. da região. É bom ver. conferência. É bom Sim, ver sim. o Isaías. Olha, as crianças estão falando que tiraram 10. Ah, vocês que acompanham as lives sempre, não tem jeito, né? Aí eu Vocês vou contar um segredo. Também tirei 10. Ê! Ô, louco! E o Zé? Pessoal mais metido, eu não vou falar minha nota. O Eu Zé sou não vai modesto. falar a nota porque ele ainda não fez a prova. Eu Ele não, vai fazer eu não depois. sou orgulhoso, eu não gosto de ficar exibindo minhas notas. Não sou orgulhoso. Que bom. Lembre-se que a gente sempre, né, fala, dê glórias a Deus pelas boas notas que vocês estão tirando, Amém, né? É graças amém. à sabedoria e à capacidade que Deus tem dado a vocês para estudarem, né? É claro que vocês estão fazendo a sua parte, porque não adianta só pedir sabedoria e capacidade de Deus e ficar deitado no sofá sem estudar, né? Não adianta. Ai, não tem jeito. Mas, né, agradeçam a Deus aí que tem dado sabedoria para vocês fazerem isso. Fiquei sabendo que ontem foi aniversário do Isaías Serafim, então vamos dar um parabéns pro Parabéns! Um Isaías. abraço para o Isaías. Isaías, será o fim. Parabéns, Um abraço Isaías. para o Que Deus te Isaías. abençoe. Também foi aniversário essa semana do Pedro, lá do 5º ano, então Deus abençoe vocês. Parabéns, Tá certo, Pedro e Isaías. Isso, vamos orar então agora, vamos pedir a Deus que abençoe nossa aula, né? E a continuidade aí dessa minissérie sobre a vida. Sim. Hoje nós vamos chegar na metade, Filó. Hoje nós vamos chegar na metade. Eu tô bem ansioso. Eu acho que a pandemia vai acabar antes da história, Filó. Amém! Com certeza. Vai Podia ser um ser. problema bem sério. Vai ser um problema bem sério que nós Não, a vamos... gente tem IBF. Bem que Não, podia, né, Zé? Acabar Ela a vai pandemia contar a história logo. durante a IBF, vai contar depois da pandemia. Vai ser uma bênção. Muito Com bem. certeza. Então vamos Que orar. bênção. Que bênção. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para a oração. Fecha os olhinhos para a oração. Te agradecemos, nosso Deus e nosso Pai, porque o Senhor tem nos dado vida e saúde. E estamos mais uma vez aqui para falarmos da sua palavra e também
contar sobre o testemunho de vida e de trabalho ministerial do missionário John Peyton, ó Deus. Obrigada pelas crianças que já conectaram, pelos adultos, por todos, ó Deus, sendo do Colégio Batista ou não. Obrigada pela presença e a participação de todos. Oramos que o Senhor use essas aulas para a salvação, ó Pai, que se alguém não tem Cristo, possa ser hoje o dia da sua salvação. E oramos também que o Senhor nos ajude, nos ensine e que possamos colocar em prática a Tua Santa Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos bem animados, então. Nós vamos cantar, Gabi. Tão grande é meu Deus. Meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Na gente vai segunda, cantar. na terça, Filó, até Ô, você. Filó, eu tinha esquecido. Agora você me lembrou, eu vou te obrigado a Até cantar. até a Filó. Filó, Agora eu tô você perdida. fica me cutucando, né? Ai, a dona Érica começou a falar, eu lembrei de você. Agora eu vou te obrigar. Não, agora é misericórdia. Até a Filó está Filó, tá de então vamos brincadeira lá. comigo. Nós Vamos lá dois, então. Tão nós grande dois, é meu tá? Deus. Vamos lá, Gabi. Ai, ai, ai. Mas qual que é o tom, Filó? É Ré ou Zé? É Zé. É Zé? Ai, É Zé ai, mesmo. Filó, Vamos lá. atrapalhada. Tão grande é meu Deus é Não, tão fica grande conversando. que todas as coisas Só vai criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Viu, Filó? Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Por mim. Sabe por que eu quis cantar essa música hoje de novo? Me cause. Por causa dessa parte. Eu sou pecador, mas o Salvador, meu castigo, na cruz ele recebeu. A gente vai ver, a gente tem visto os últimos dias aqui a história do John Peyton, como aquelas pessoas, né, que ele foi lá nas Ilhas Novas Hébridas pregar, quão pecadores, né, eles eram. Como nós também somos, mas parece que alguns pecados chocam mais a gente, né, como o canibalismo, por exemplo, que é o que acontecia lá. E hoje nossa história vai entrar bastante nessa parte. Mas olha que maravilha, né? Eu não posso contar agora o final da história, né? Não posso. Não posso, mas eu só posso te adiantar. Eu que não pode, Só né, posso Filó? te adiantar, só posso adiantar que tem um versículo na Bíblia que diz assim, que aonde abundou o pecado, ou seja, onde estava cheio de pecado, superabundou a graça de Deus. Teve muito mais graça de Deus e realmente Deus precisou derramar muito a sua graça para aquele povo das Novas Hébridas, né? Assim também como ele fez conosco. Então eu sou pecador, e você também é, mas o Salvador, meu castigo na cruz, ele recebeu. Isso que é amor. Então não tem tamanho esse amor, né? Por mais que a gente canta que ele é grande, ele é tão grande, né? É muito maior do que a gente pode imaginar. Amém? Amém. Amém? Amém. Por isso que a gente tem que ser um missionário e sair correndo aí levando o evangelho a outras pessoas. Quero mandar um beijo pra... Ai, a Esther Mourão entrou, Zé. Aí, Esther Mourão, tava esperando a sua pessoa. Quero mandar aqui um beijo na pra Esther transmissão. Mourão, pra Sueli lá de Florianópolis. A nossa live chega lá em Florianópolis. Eu Nossa! fico muito contente, Sueli, quando você Será que assiste. tem internet? Também a sua Ai, mãe, né? A dona é. Nair, o seu João. Deus abençoe, viu, dona Nair? Que saudade da senhora. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. A tia Quanta Érica, a Lu gente. pediu pra cantar a segunda e a terça. Aí, Exato. eu tô falando, Tá Filó. vendo,
pessoal gosta de mim. O pessoal gosta, Filó. Você não acredita. Quero mandar um beijo pra tia Fernanda e pros netos dela, o Luca, o Pedro, pra Cida, lá de Orlândia. Obrigada, Cida. A Cida tá participando aqui hoje. A Ana Clara, do 1º ano. Deus abençoe, Ana. É saudade de você. E todos vocês aí que estão assistindo. Às vezes a gente não consegue ver todos os nomes aqui, viu? Mas muito obrigada pela sua presença, irmão Francisco. Se eu não me engano é do Ceará, né, irmão Francisco? Olha só, Deus quanta abençoe gente. todos vocês. Gente E faz do assim, Ceará ó. tem internet. Aproveita e Tem, compartilha a Zé, live. tem. Compartilha a live aí com as pessoas da sua igreja, com as crianças da sua igreja, para que também elas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos lá então, Gabi. Ser um missionário de Deus, um emissário para mostrar aos outros Jesus. É a Vamos lá? primeira vez que a gente canta isso, Filó. Qual que é o Não, tom? não é a primeira vez, não. É já lá. cantamos. É lá. Lá maior. Ó, não lembro disso. Contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo ou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra mostrar aos outros Vai, Filó, me Jesus. acompanha, tá? Vou contar aos outros que Jesus Na é o segunda. caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo ou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra mostrar aos outros Jesus. Olha, quase que eu não Muito consegui bom. cantar por causa do Zé. Filó, a gente ensaiou e você aqui na hora da mancada. Ô, louco, Filó. Olha, Sim, ô, eu passo Lu, vergonha. deixa eu dar um recado pra Lulu então. Lu, vamos combinar o seguinte, a gente canta essa música da segunda, da terça, né, Minha Pequena Luz, a gente vai cantar no final. Oba! Pra Aê! vender. Muito bem. E lembrando a você que nas próximas semanas nós teremos nossa escola bíblica de férias virtual. Oba, oba! Aí eu tô muito Vai de ansiosa. lanche, Isso, Filó. olha, vamos ver se até no final de semana a gente solta propaganda aí com o dia, com o horário, mas você que tá sempre conectado com a gente vai ficar sabendo direitinho e convide aí outras crianças, outros jovens e adultos também para assistir. Tá, né, Ana Clara lá? A Ana Clara falou eba, eu acho que ela falou eba por causa da música que a gente Sim, vai claro, cantar, claro. né, Zé? Sim, Todo o mundo pessoal gosta gosta. da música Ai, do Zé. todo mundo é puxa saco do Zé, É, né? isso aí, é Mas isso vamos aí. lá agora, né? Nós vamos cantar agora. Podemos entrar na história agora? História agora, Zé. É, vamos, né? Sábado Não, eu vamos parei. cantar aqui hoje, Filó. A Carol disse eba. Ó, um beijo pra Lala também, pra Laísa. Manda um beijo pra Laísa, Filó, que a Laísa Beijo, gosta. Lala. A Beijo Laísa, pra Lala. a Laísa fala que ela é a fã número 1 de vocês dois. Isso mesmo, Ah, isso que mesmo. linda. Vamos lá então, tá preparado? Vamos lá, tô pronta. Vamos, E, vamos, e vamos. o Arthur também tá pedindo pra cantar no final não, 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 pro pecado eu digo não. Ah, esse aí é que a gente canta também em gosto inglês. desse. A gente Tá, se canta der em inglês, tempo, Filó. Se o Zé, Não, se o Zé não ficar reclamando, beijo, viu, Gabriel? Agora eu te vi aí, o Se Gabriel e você a não ficar Alice. reclamando, Zé, então fica Se quietinho. o Zé não ficar reclamando que eu tô demorando muito, a gente canta, tá, Arthur? Se a gente não cantar, é culpa dele aqui, ó. Ah, Meu silêncio vai falar tudo. nossa. Vamos lá, então. Na aula da semana passada, nós vimos que o John passou por muitos apuros na floresta, lá na selva, né? Voltando, atravessando a ilha, sozinho, porque os amigos que o ajudaram a levar a farinha para o outro missionário não quiseram voltar com ele por causa da escuridão. Depois de muitos sobe pedra, pula pedra, escorrega, cai no mar, ele finalmente chegou na sua casa, são e salvo, graças ao Amém. cuidado do nosso Deus. Lembra do Salmo 56:3? Vamos falar? Em me vindo temor, hei de confiar Deus. em ti, que é Deus. Muito bem, vamos falar junto. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Ele sempre confiava no poder do Senhor. E aí então o cacique Ian o chamou para
uma reunião quase guerra. Se lembra disso? Duas tribos, uma em frente à outra, e as duas estavam, que sempre guerreavam por qualquer motivo, e estavam agora querendo fazer uma guerra para ver se o missionário ficava na tribo do porto ou se ele ficava na tribo do meio da ilha, do centro da ilha. E o John disse que não ia escolher nenhuma nem outra, porque ele tinha ido lá para pregar o evangelho para todas aquelas pessoas. E ali então quase que começou uma guerra. Mas quando o John falou sobre o poder de Deus, sobre Deus castigá-los se eles fizessem algum mal ao missionário, eles sossegaram por algumas semanas. Infelizmente, o cacique Ian, esse que está aqui conversando com o John, a gente não sabe, lendo a história, se ele foi envenenado ou se ele ficou muito doente porque comeu uma comida estragada. E aí, então, ele ficou muito, muito, muito doente. Mesmo assim, o John foi visitá-lo. Entrou lá naquela sua cabana, toda suja, bem ruim mesmo a situação dele. E ele muito, muito doente. O John se sentou ali do lado dele para mais uma vez orar pela salvação da sua alma, para mais uma vez falar do amor de Jesus para ele. Mas o John percebeu que tinha uma emboscada, que ele tinha caído numa armadilha. E o próprio cacique, ao invés então de executar a armadilha ali, ele, graças à bondade e à misericórdia do nosso Deus, esse cacique não conseguiu fazer nada com o John, mas ele disse para o John: fuja, John, fuja, porque eles vão querer acabar com você. E o John, imediatamente, depois que orou por ele, saiu correndo. E naquela mesma noite, infelizmente, o cacique Ian, ele morreu. Ele morreu tendo ouvido falar de Cristo. Não sabemos se ele recebeu Jesus como seu Salvador ou não, mas ele ouviu, o John cumpriu a sua missão, falou de Jesus para aquele cacique. E depois que o cacique Ian morreu, aí estourou a guerra entre as duas tribos, a tribo do porto e a tribo da ilha. E quando essa guerra estourou, eles na verdade foram atrás do John, né? Sim. Você não vai fugir não, né? Não. Eles foram atrás do John. E eu até falei no sábado para vocês que apesar de tanta perseguição, de tantos perigos que o John passava, ele tinha certeza plena, ele tinha plena convicção de que era a vontade de Deus que ele tivesse naquela tribo. Porque ele percebia que por causa do evangelho, do evangelho sendo pregado ali, existia tanta opressão, do inimigo, o inimigo de Deus, que é o diabo, que é Satanás. Ele não queria que aquelas pessoas fossem libertas do pecado. A Bíblia fala em João 8,32. Esse daí vocês também sabem. Fala aí comigo, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, eles eram presos ali no seu pecado, presos nessa coisa de guerra. Você imagina as mulheres e as crianças, como elas sofriam na mão daqueles guerreiros. O John escreveu sobre isso, sobre a crueldade que aqueles homens dali das tribos faziam com as suas esposas e com até as suas crianças, que eram abandonadas à sujeira, a comer qualquer coisa que se encontrava no chão. Não tinha nenhum tipo de higiene com eles eram realmente abandonados ali à sua própria vontade. O John escreveu sobre isso. Então é claro que o inimigo de Deus não queria que aquelas pessoas fossem libertas, mas que elas ficassem presas e escravas. E quando Ian morreu, o cacique, as duas tribos culparam a morte do Ian, culparam John. E aí foram mais ainda atrás dele. Naquela noite, ele precisou se esconder na floresta e ele viu, de longe, a sua casa e o seu armazém, onde ele guardava os alimentos, onde ele guardava os livros, onde ele guardava alguns estoques, de coisas ali que ele tinha trazido da Escócia. Ele viu, você lembra que da Escócia ele trouxe 50 caixas, tinha bastante coisa. E ele viu então tudo aquilo ser destruído, ser roubado, ser saqueado mesmo. Ele viu os nativos entrando com machados, com
com outras ferramentas e quebrando toda a sua casa, quebrando todo o seu armazém. E ele, com muita tristeza no coração, não podendo pegar praticamente nada, a única coisa que ele pegou foi uma Bíblia, olha só, hein? Uma Bíblia e algumas folhas de tradução que ele já tinha feito para a língua deles. Foram as únicas coisas que ele pegou. E ele precisou naquela noite fugir. Mesmo assim, você acha, Zé, que ele estava com raiva dos taneses, né? Daqueles homens que habitavam a ilha de Tana? Você acha, Filó? Eu ia ficar com raiva, queimar todas as minhas coisas. A gente com certeza ia ficar com raiva, não é, Filó? Eu também ia ficar com raiva. Mas sim. no fundo, ele tinha um grande amor. Ele tinha deixado a Escócia e todas as suas coisas. Olha, ele já tinha perdido a sua esposa, ele tinha perdido o seu bebê, né, o seu filho. Tudo para pregar o evangelho para aqueles homens. E é claro que ele estava triste por ter que sair dali. Mas ao mesmo tempo ele estava convicto do que ele tinha feito até agora não tinha sido em vão, não tinha sido à toa, que ele tinha pelo menos levado o evangelho até aos taneses. E então ele decidiu que ele precisava ir embora. Olha só, agora só lembrando, hein, crianças, agora não tem bate-papo no chat, agora é olhos na professora, boquinha fechada, dedinhos parados. E só no final da aula que a gente pode comentar aí no chat, as crianças do Colégio Batista, certo? Amém? Vocês são muito obedientes e maravilhosos, eu amo vocês, vamos prestar atenção. E ele então decidiu que ele tinha que fugir dali. Ele entendeu de Deus que ele precisava ir para outro lugar. E ele correu e atravessou ali um outro lugar e foi para uma vila, a vila de um outro cacique, que era um cacique amigo dele. O nome desse cacique era Nouquá. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Pode ser Nouquá ou Nouquá. Nouquá, fala aí que nem um cacique. Nouquá. E ele foi então para a vila do cacique, do Nouquá. Só que logo que ele chegou lá na vila, quem é que chegou atrás dele? Vamos ver se vocês são inteligentes, espertos. Quem que chegou atrás dele? Quem terá em Filó? Os guerreiros. Os guerreiros que queriam pegá-lo e acabar com a vida dele. Então, quando ele chegou na vila do cacique Nouquá, que já era um cristão, ele já tinha recebido Jesus como seu salvador, porque igual eu expliquei para vocês, haviam outros missionários lá, mas eram muito poucos. Sabe quantas ilhas faziam parte desse lugar chamado Novas Hébridas do Sul? Sabe quantas ilhas? Eram 80 ilhas. 80. Uau. O John estava em uma, que era a ilha de Tana, certo? Então só uma só, são 80. Não tinha 80 missionários ali para todas as ilhas, só algumas. Mas esse cacique, ele já tinha ali um missionário e ele era salvo. Quando o John chegou, e logo em seguida chegaram vários então guerreiros, as pessoas daquela vila ficaram apavoradas e começaram aquela confusão, gente correndo para um lado, gente correndo para o outro e gente gritando, socorro, socorro. E não tinha ninguém para defender, não tinha polícia, não tinha exército, não tinha nada lá. A única defesa deles era... Já escondeu? Já escondeu. Ai. Quem era a única defesa deles? Deus, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor do justo. O cacique Nouquá falou pro John, eu não posso correr, ele era manco. Pena que ele não tinha uma bengala, né, agora. Cadê a bengala? Não é dessa história, a bengala bengala? ficou na Escócia. O Heitorzinho, quietinho aí no chat, tá? O cacique, o Nouquá, ele era manco, ele não podia correr. Então ele pegou uma canoa, mas não estava perto do mar, tá? E ele virou a canoa. O que será que ele ia fazer, hein? Ele virou a canoa e não estava no mar? Não, estava no mar. Estava na terra, E ele então... se sentou na canoa. E agora, olha que bênção. Um cacique vai ensinar o missionário o que ele deveria fazer. Olha só, hein? O cacique disse para o John, John, não temos nada que fazer. Deixe Deus lutar por nós. Ore aí ao seu Deus enquanto eu vigio. E aí, literalmente, ele ficou vigiando o outro orando. Um sentou e o outro orou. Exato, um vigiou e o outro orou. O John caiu de joelhos no chão e clamou em voz alta,
para que Deus livrasse aquela vila e livrasse a vida dele, do cacique Noca, de toda a sua família da morte. E exatamente como ele orou. Parece brincadeira, né? Parece historinha e não é historinha. Igual, você lembra da história de Daniel na cova dos leões? Quando Daniel caiu na cova dos leões, era pra nem ele ter chegado no chão, os leões terem devorado Daniel, porque eles estavam há dias, talvez semanas sem comer. Estavam morrendo de fome. Mas quando Daniel cai na cova dos leões, o que acontece com eles? Você lembra dessa história? Eu acho que ele dormiu, né? Ele dormiu. Ele dormiu? Por que ele dormiu, Zé? Ele estava sossegado. Porque os leões... Isso, e os leões também estavam Os sossegados. leões estavam sossegados. O que a Bíblia fala? Quem é que fechou a boca dos leões? Foi Deus. Foi Deus. Aqui foi a mesma coisa. Não eram leões, eram pessoas, eram guerreiros. Mas naquele momento onde não dava para correr, não dava para buscar armas, não dava para pegar um povo, o cacique manco, nem correr não podia, o John sem nada nas suas mãos, apenas, né, a fé no Senhor, com a armadura de meu Deus, não é que a gente canta? O inimigo vou vencer. Ele fez o que ele sabia de melhor, confiar no Senhor. E o cacique diz para ele, ore e eu vigio. E incrível, ele conta no seu livro que os guerreiros todos que já tinham tomado aquela parte da vila ficaram todos parados com a sua arma, como se eles tivessem virado uma estátua, como se eles fossem a estátua Mulher de Ló. Eles ficaram parados, olhando, sem ter nenhuma reação, nenhuma. Sabe o que eu acho? Ele não contou isso no livro dele, mas sabe o que eu penso? Eu penso que Deus revelou para aqueles guerreiros a multidão de anjos que estava cercando aquela ilha. Eu penso isso, porque não tem explicação. Os guerreiros prontos para guerrear e acabar com a vila, e de repente eles ficarem parados e um a um, Zé, deu as costas e foi indo embora, sem que nenhuma lança, nenhuma flecha, nenhum machado, nada que eles estavam acostumados a jogar foi jogado, nem no John, nem no cacique, nem ninguém daquela ilha, daquela vila. Incrível. Eu creio que Deus revelou o exército de anjos que estavam guardando eles ali. Amém? Amém. E eles, foram embora sem ter que lutar. Isso é deixar Deus lutar por nós. Olha que maravilha. Amém. E é isso que a gente tem que fazer. Em algumas situações da nossa vida, não tem o que a gente fazer. Por exemplo, você pode fazer alguma coisa agora com a questão desse vírus? Nossa, eu ia falar isso agora, dona Não é, Eva, porque Filó? a gente não pode fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é se proteger, né? Usar máscara, passar sim, o álcool. Comer pipoca em Mas não casa. tem como a gente aniquilar o vírus. Então, o que a gente tem que Não, fazer? Nós é só temos orar. que orar. Nós temos que orar e deixar verdade. Deus lutar por nós. Às vezes tem alguns inimigos que aparecem na nossa vida que também não temos o que fazer. O que nós temos que fazer? Orar, deixá-los na mão de Deus, deixar que Deus revele a sua força, o seu poder e nos livra. A Bíblia é uma promessa, Deus promete, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Eu imagino que acampado ao redor do Noca e do próprio John, um exército de anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, né? E os livra. É promessa de Deus. Amém? Amém. Amém. Mesmo assim, o John passou aquela noite, olha aqui, num esconderijo bem diferente, numa árvore. O John subiu numa árvore bem grande e ele ficou naquela árvore até mais ou menos uma meia-noite. Não porque ele estava ali morrendo de medo, mas eu creio que ele teve um tempo ali de oração para decidir o que ele ia fazer. E Deus colocou no coração dele que ele deveria sair dali das Ilhas Hébridas e ir para um outro lugar para que ele pudesse levantar mais obreiros para vir falar da palavra de Deus para aquelas pessoas. Ele precisava de ajuda, ele precisava de mais gente para fazer o quê? Para ir pregar a palavra de Deus, porque igual eu disse para vocês, aonde abundou o pecado, aonde tem pecado, e eu tenho pecado e você tem pecado, aonde tem pecado, superabundou, derramou muito mais a graça de Deus. Jesus, ele morreu por mim, morreu por você, e ele também morreu por aqueles taneses. Ele também morreu por aqueles canibais das Novas Hébridas. Ele também morreu pelos chineses.
Ele também morreu pelos americanos, pelos portugueses, pelos brasileiros, por qualquer povo, qualquer raça, qualquer tribo e qualquer nação. E você sabe que a Bíblia fala que todas as pessoas um dia vão confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, mas elas precisam fazer isso enquanto estão aqui nessa terra, para que elas possam ser salvas. E a Bíblia também é muito claro que, apesar do nosso pecado, por causa do amor de Deus e de ter enviado Jesus para morrer por mim e por você, qualquer, não é, Zé? Qualquer que crer e qualquer que pedir com a sua boca será salvo. Será salvo. Zé adora falar essa parte do versículo, não é, Zé? Não é, Flávio? É verdade, É verdade. verdade. Porque é verdade. Qualquer que confessar a Jesus como seu Salvador será salvo. Salvo do quê? Salvo do poder das trevas do pecado. E você vai ter a gloriosa luz de Deus. Vai para o céu quando morrer. Amém. Vai ter Deus como seu Pai. Amém? Amém. E o John, ele não saiu de lá bravo, revoltado e dizendo assim: nossa, eu vim pra cá, pras Novas Hébridas, deixei a minha família, a minha esposa morreu, o meu filho morreu, eu deixei meus bens e agora eu perdi tudo. Ai, coitadinho de mim, eu vou ter que ir embora desse lugar horrível. Ele não falou nada disso, nada disso. Naquela árvore, naquela noite, depois de ter sofrido um atentado contra a sua vida, mas de ver o grande livramento de Deus, o John decide: eu vou buscar ajuda. Eu preciso de gente para me ajudar aqui. É muita ilha. Eu só tô na ilha de Tana, ainda faltam 79. É claro que já tinham alguns missionários, tá? Então vamos supor aí que faltavam umas 70 ilhas que não tinha nenhum missionário, mais ou menos. E ele diz: eu vou buscar ajuda. Ele desce da árvore mais ou menos meia-noite e as pessoas ali da vila ajudam ele a chegar até o porto e ele embarca num navio e ele vai parar, sabe aonde? Aonde? Onde? Sabe ele foi onde que agora, ele vai dessa parar? vez? Ai, aonde? Ele vai para um lugar que você já ouviu falar lá quando você assistiu o filme do Nemo. Ele vai para Sydney, na Austrália. Olha só, hein? Ô, louco! Ele vai parar lá em Que Sydney. chique, hein? Depois de muitos Sydney. dias de viagem, ele vai para Sydney, uma grande cidade da Austrália, a capital de um estado chamado Nova Gales do Sul. E ele vai para Sydney. Lá em Sydney, no primeiro domingo que ele está na cidade, é claro que ele vai à igreja. E quando ele chega naquela igreja, ele não conhecia nenhuma pessoa. Mas ele assiste o culto, ele participa do culto, ele escuta a pregação do pastor. E logo que o pastor acaba de pregar, eu imagino que ele levantou a mão lá no meio da igreja, né? E o pastor deve ter dito: pois não, senhor visitante, quem é o senhor? E ele disse: eu sou o missionário John Peyton. Eu acabo de vir das Novas Hébridas do Sul. Eu imagino que aquelas pessoas arregalaram os olhos e pensaram: você tá vivo? Você não foi comido? Não te cozinharam? E ele então pôde testemunhar. E a história conta, né, no seu livro, que quando ele falou do ministério, do trabalho, de tudo que ele passou ali nas Novas Hébridas, ele desafiou aqueles irmãos em Cristo ali de Sydney. Ele desafiou aqueles irmãos em 3 áreas. Ele pediu muito que eles estivessem orando por ele. Ele pediu muito que quem pudesse contribuir financeiramente, porque ele precisava comprar um navio para levar, olha só, hein? Ele queria comprar um navio para levar missionários. Olha a fé dele. Ele já estava imaginando que ele ia conseguir um monte de missionários. E é claro que se ele está querendo um navio para levar um missionário, o terceiro desafio, ele estava chamando: venha! Venha comigo! Vamos lá para os canibais evangelizá-los! Uhul! Quem iria, hein? Alguns ficaram assustados, será? Mas se chegasse um missionário hoje aqui e falasse: vamos comigo! Vamos! Eis-me aqui, envia Filó. Eu ia falar isso, envia Filó, né, lá pro Canadá. Mas a gente tá rindo aqui porque realmente é por Deus, né? Porque nós falaríamos: é verdade, porque ei, eu gostei dessa. É assustador. Eis-me aqui, Senhor, envia minha irmã. Eis-me aqui, Senhor, envia o meu Eu irmão. ia falar aí. E ele então desafiou aquela igreja, principalmente as crianças. Ó. Ele viu bastante crianças, bastante jovens. Ele desafiou: ore,
Contribua para a obra. Vamos comprar um navio, vamos comprar um barco, vamos comprar equipamentos para que possamos evangelizar aquelas pessoas. E em terceiro, venha, se Deus está te chamando, venha comigo. E quando o John começou então todos os domingos a ter uma oportunidade para pregar nessa igreja, a fama, né, sobre ele, não que ele se engrandeceu, hein? Lembra da história do Nabucodonosor no domingo, hein? Nada disso. Mas aquela fama de que aquele missionário ficou 5 anos lá nas Novas... já tinham se passado 5 anos, hein? Que ele estava nas Novas Hébridas e não tinha sido comido, não tinha sido cozido, né? Com salsinha na cabeça, nada disso, né? Que ele estava voltando e querendo levar pessoas, porque existiam sim nativos sedentos pela palavra de Deus e outros não, mas existiam os que queriam a palavra de Deus. E quando ele então começou a chamar de volta ali para ir com ele, né? A fama dele foi correndo por toda a Austrália e ele teve a oportunidade de viajar por várias e várias cidades, pregando a palavra de Deus e animando os crentes a contribuírem, a orarem e a irem, né? Aqueles que pudessem ir com ele, então, e pedindo ali ajuda para se comprar um navio. Bom, nesse meio tempo, ele aproveita e ele dá uma esticadinha aí, né? E vai para o outro lado ainda e ele volta lá para a Escócia para poder visitar os seus pais. Eu imagino que quando ele pisou na igreja dele na Escócia, onde a maior parte dos crentes, lembra, Zé? Falaram para ele, não vá, você vai ser comido. Lembro. Né? Eu imagino que quando ele voltou, as pessoas também arregalaram os olhos. Fizeram assim, você tá vivo. E lá na Escócia também, ele começou a viajar por várias cidades, animando as pessoas. Vamos ver quem aprendeu? Ele estava animando as pessoas em 3 áreas. Orar. A contribuir. Muito bem, Filó. E a... Ir. Aí, Zé, você não respondeu nenhuma hoje, hein, Zé? A Filó Pausa para as meninas! E é isso mesmo, Filó. E ele, então, foi viajando na Escócia. E numa dessas viagens, Deus deu um presente pra ele. Vamos ver quem vai adivinhar. Casou de novo. Isso! Zé, você leu a história. Não, é óbvio que ele precisava de uma companheira, coitado. Muito bem, Júlia, obrigada. A Júlia colocou ali, orar, contribuir e ir. Numa dessas viagens na Escócia, ele conhece a Margaret. Margaret. Olha só, a Margaret. Ele conhece uma mulher de Deus com um coração também sedento para trabalhar para o Senhor. E ela então se casa com o John. E agora, hein? Será que o John vai ter coragem de ir voltar para as Novas Hébridas com a outra esposa? Vai que ela pega a malária também e morre como a primeira? Será que o John teria coragem de voltar? Ou agora que ele já estava ali arrumando bastante gente para voltar para as Novas Hébridas, ele talvez poderia ficar na Escócia na velhice dos seus pais, ali com a sua esposa Margaret? O que será que o John ia fazer, hein? Será que ele volta ou será que ele fica? Se você quiser saber se o John vai voltar para as Novas Hébridas... Calma, Filó, ela tá enganando a gente. Filó, fica tranquila. Não, dona Érica. Fica tranquila que ela não chegou na metade ainda, Filó. Eu conheço. Você de vez em quando falta, a gente não sabe como é que é as coisas aqui. Continua. Não, Filó, fica tranquila, ela vai continuar. O Isaías está perguntando, ele casou de novo? Sim, ele casou de novo porque lembra que ele era viúvo. Ele ficou viúvo, a sua esposa, depois de uns 3 ou 4 meses que eles estavam nas Novas Hébridas, ela pegou malária, estando grávida. E aí logo que o bebê nasceu, a esposa dele morreu e o bebê 20 dias morreu também e ele ficou, né, então viúvo. Então ele pôde se casar novamente. Deus deu esse presente, uma esposa, né, porque todo homem, né, precisa de uma esposa. Deus mesmo falou, né, que não é bom que o homem esteja só, mas que daria uma ajudadora, uma auxiliadora. E o John precisava ali de uma auxiliadora com certeza naquele trabalho tão difícil. Será que o John volta com a Margaret agora lá para as Novas Hébridas, ou ele fica ali pela Escócia, ou ele vai para a Austrália? O que ele vai fazer aí? Se você quiser saber... Não, continua. Não, se você quiser saber, eu te vejo Filó, aqui... Filó. Fala nisso não, Filó. Eu te vejo aqui no sábado. Ai, dona Érica. Às
Às 18 horas. 18 horas. Sábado, às 18 horas, sábado passado, a gente acabou a luz aqui no nosso bairro, né? Mas graças a Deus voltou. Você aí tá um pouquinho convidado, viu, atrasado. Filó? Você tá convidado, Sábado, viu, Filó? Pode vir. se Sábado, você quiser. Eu venho. 18 horas. Mas antes da gente cantar a música que vocês todos pediram, vários de vocês pediram, é claro que eu tenho uma pergunta pra você. Deus quer salvar você se você ainda não é salvo. Aonde tem pecado, tem a graça de Deus. Aproveita enquanto a graça de Deus é disponível para você. Confesse, fala assim para Jesus, ó, Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador, mas eu sei que o Senhor morreu por mim. Eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor Jesus morreu por mim. E eu confesso Jesus como meu único Salvador. Diga isso, ore. Ó, lembra, tem que crer no coração e pedir com a boca. E a Bíblia fala, né, Zé? Será... Salvou. E a Bíblia não mente. Deus não pode mentir. Se você confessar Jesus, você será salvo. No domingo, uma criança escreveu aí um testemunho que ela aceitou Jesus com 2 anos atrás na IBF ali da Veiga Miranda. Eu fiquei tão contente que ela tá firme nos caminhos do Senhor. Faça como ela, faça como o John, faça como o cacique Nouqua, que aceitaram Jesus também como seu salvador. Eu também fiz isso quando eu tinha 14 anos. E você que já é um salvo, vamos lembrar disso. Tem coisa que a gente não pode fazer. E a gente deve deixar e confiar em Deus. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Isso, sempre. E vamos contar aos outros, como a gente cantou agora mesmo. Vamos contar aos outros sobre a misericórdia e a graça de Deus e a bondade e o seu cuidado. Amém? Conte para os outros. Isso, agora vocês podem conversar aí, falando tchau, mas a gente vai cantar ainda, não vai embora não. Conte aos outros. Vamos fazer como essa música fala agora, ó. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar em todo dia, em todo lugar. Na segunda, na terça, na quarta. Vamos lá, Gabi, então. Zé? É o ré, é ré. Não, é mi. É Mi. Eu só tenho que cantar em ré. É animado. Mas não vai dividir as votos? Vai, Quem fala comigo? Eu e o Zé e a Filó e a Gabi. E a Gabi. Ó, canta direito, hein? Pode deixar. Aí é a melhor música. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Mais rapidinho. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, Vamos aproveitar eu vou deixar brilhar. Vamos lá. Minha pequena luz, O fã clube do Zé. eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. No domingo me deu o dom do amor. Na segunda, polida louvor. E na terça me disse o que falou. Quarta-feira me ensinou a orar. E na quinta me deu mais um pouco de luz. Sexta-feira me fez amar Jesus. E no sábado me deu o poder divinal de deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Tchau, pessoal. Beijo, brilhem a luz de Jesus.